comprou o carro e foi apreendido na Blitz. Deixa eu te contar uma história que aconteceu com um cliente nosso. E detalhe, quando eu trago essas histórias aqui para você, é porque ela é mais comum do que você imagina e pode acontecer com você também. E detalhe, nesse caso, o cliente teve o carro apreendido e ele não tinha feito nada de errado. Então imagina a situação. Ele comprou o carro à vista, pagou ali no Pix, recebeu o documento, tudo em dia, fez o contrato de compra e venda, ele achou que estava tudo certo. Quando 3 meses depois, ele andando numa rodovia, é parado numa blitz, o policial puxou a placa do veículo e quando ele menos esperava, apareceu uma restrição de roubo naquele veículo. Aí, depois disso, sem conversa, o veículo foi apreendido na hora. Imagina, ele ficou no meio da rodovia, a pé, sem ter cometido nenhum crime. Ou seja, ele não tinha feito nada de errado. Eu estou contando essa história porque ela pode acontecer com você e isso é mais comum de acontecer do que você imagina. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como essa situação acontece, quais são os direitos do comprador de boa-fé e o que você deve fazer imediatamente depois que o veículo é apreendido por restrição. E detalhe, como você pode consultar a situação de qualquer veículo antes de comprá-lo e como evitar que isso aconteça com você. Fique aqui até o final, porque no final desse vídeo tem uma informação que toda pessoa que está pensando em comprar carro usado precisa ouvir antes de fechar negócio. Primeiro, deixa eu te explicar como um carro ele chega a ter uma restrição de roubo, mesmo sendo vendido normalmente no mercado. O caso mais comum é a fraude contra a seguradora. O que acontece? O proprietário antigo do veículo registra um furto ou um roubo naquele veículo, aciona a seguradora e recebe a indenização. E depois o que ele faz? Ele vende o veículo que supostamente tinha sido roubado ou furtado. Isso é estelionato e fraude contra a seguradora. São crimes muito graves, mas quem paga o preço imediato é o comprador de boa-fé, que não sabia de nada. O segundo caso é o carro que de fato foi roubado, recuperado pela polícia, mas a restrição ela nunca foi baixada do sistema. Isso acontece quando o processo de regularização ele não é concluído de forma correta, seja por falha do proprietário, seja por lentidão burocrática. Isso quer dizer que o veículo ele circula com restrição ativa mesmo estando legal, na posse do dono original ou de um comprador legítimo. O terceiro caso é o veículo com restrição judicial, bloqueio determinado por processo de busca e apreensão, por inadimplência de financiamento, por exemplo. Quando o comprador ele adquire o veículo sem realizar uma consulta do histórico judicial, essa restrição ela passa junto com o carro. Isso quer dizer que ele já vai comprar um carro tendo uma restrição, ou seja, ele compra um problema. Em todos esses casos, o comprador de boa-fé ele é vítima da situação e a lei reconhece isso. Mas aí que vem um detalhe: a lei exige que ele prove que agiu de boa-fé, ou seja, que tomou todas as precauções razoáveis antes de realizar a compra. Eu te faço uma pergunta: quando você vai comprar um veículo, você toma esses cuidados? Eu acredito que não. Agora vamos para a parte mais importante desse vídeo: o direito de quem comprou o carro sem saber que ele tinha uma restrição. Eu não sei se você sabe, mas o Código Civil brasileiro ele protege o adquirente de boa-fé. Isso significa que se você comprou o veículo sem saber que tinha uma restrição e se tomou precauções mínimas razoáveis na compra, você tem direito à reparação dos prejuízos causados pelo autor ou pelo vendedor. Na prática, isso se traduz em algumas ações possíveis. A primeira é o registro imediato do boletim de ocorrência contra o vendedor, por quê? Por estelionato na venda. Ou seja, um bem com ônus que não foi declarado para você. Até porque eu acho que se fosse declarado, você não ia comprar. E esse boletim de ocorrência, ele é o documento principal
para o processo que vem depois. A segunda é a ação por perdas e danos contra o vendedor. Você tem direito de pedir a volta do valor pago pelo veículo, das despesas com documentação, as despesas de pátio, inclusive as despesas de remoção. E dependendo do caso, danos morais pelo transtorno causado. A terceira opção, essa depende das circunstâncias específicas do caso. É a possibilidade de questionar judicialmente a apreensão do veículo. Se houve prova robusta que a compra ela foi realizada de boa fé e que a restrição se originou por fraude do devedor. Não é uma garantia de liberação imediata, mas existe precedentes favoráveis quando a documentação da compra é sólida. O motorista, do caso que eu contei no início, tomou todas essas ações. Registrou o boletim de ocorrência, entrou com ação de indenização e conseguiu recuperar o valor pago pelo veículo mais as despesas de pátio. O vendedor, é claro, ele foi indiciado por estelionato e detalhe, não foi um processo rápido, mas ele não ficou sem reparação. Então, se você for parado numa blitz e o sistema ele mostrar restrição do veículo, o que você deve fazer naquele momento? A primeira coisa que você tem que saber é que você tem que manter a calma e não resistir à apreensão. O agente de trânsito ou o policial, ele estará agindo dentro da lei ao reter o veículo com uma restrição ativa. Resistir ou discutir na hora não vai resolver nada e pode ainda complicar muito a sua situação. Mas você deve exigir uma cópia do auto de apreensão do veículo com todos os dados preenchidos e certifique disso, que todos os dados estejam preenchidos. O policial, ele tem o dever de fazer esse preenchimento correto. Isso sim você pode exigir. Esse documento, ele precisa mostrar e ter o motivo exato da apreensão, o número da restrição e os dados do agente que realizou a apreensão. Sem esses dados no documento, qualquer providência posterior fica muito mais difícil. Ainda no local, tente indicar qual que é a natureza da restrição. Se for, por exemplo, uma restrição por roubo, o próprio sistema policial vai informar isso para o agente. Você pode perguntar para o policial ou para o agente qual que é o número do boletim de ocorrência do roubo que gerou a restrição. Essa informação ela é pública e você tem todo o direito de saber. E, por final, assim que possível, acione um advogado. Não espere dias. O quanto mais rápido você fizer isso, melhor para você. E maiores são as chances de você conseguir uma liminar judicial para liberar o veículo o quanto antes. Principalmente se houver prova clara que a compra ela foi realizada de boa fé. E detalhe, você não pode se esquecer também de realizar o boletim de ocorrência contra aquela pessoa que vendeu o veículo para você. Este boletim de ocorrência ele precisa ser registrado antes de qualquer outra providência judicial. Não se esqueça disso. Agora, a parte que pode evitar você a passar por tudo isso é a consulta que todo comprador de carro usado ele deve fazer antes de fechar qualquer negócio. Existem várias consultas disponíveis e a maioria delas é gratuita. A primeira e a mais importante é você verificar no Detran aonde o veículo está cadastrado se existe alguma restrição. Com a placa e o número do Renavan, você consegue ver se existe alguma restrição de roubo, de furto, bloqueio judicial e alienação fiduciária, que é quando o carro ainda está financiado e não pode ser vendido sem que haja a quitação. A segunda é você realizar a consulta na Polícia Civil do Estado. Você pode verificar se a placa ou se o número do chassi consta com alguma informação de roubo ou furto ativo. Em alguns estados, essa consulta ela é feita pelo próprio e no próprio site da Polícia Civil. Não confunda com Polícia Militar. A quarta dela, e que pode pagar muito o investimento que você faz, é você pagar para fazer uma consulta do histórico veicular. Nessa consulta é realizado um cruzamento de dados de diferentes fontes que mostram o histórico do veículo. Ou seja, se houve sinistro,
se tem recal, o número de proprietários anteriores e restrições de diversas naturezas. Pegue o documento, você mesmo faz isso. Pegue o documento, verifique o número do chassi que consta no documento e verifique o número do chassi do veículo. E se os números não baterem, não compre, independente de qualquer outra coisa, porque muitas vezes quem está te vendendo pode falar que o veículo está sendo regularizado. Então, nessa história, o motorista ele perdeu praticamente 3 meses dirigindo um carro que teoricamente não era dele, porque o vendedor ele tinha fraudado a seguradora e ele não tinha como saber, ou seja, ele não tinha como ter essa informação. Fez tudo o que qualquer comprador normal faz, mas não fez as consultas que eu mostrei nesse vídeo para você. São 5 minutos de consulta antes de você fechar um negócio, que poderia evitar mais de 1 ano de processo judicial. Despesas de pátio, custos de remoção, custo com advogado e todo o transtorno de ter que ficar sem o veículo. Então, se você está pensando em comprar um carro usado, faz todas essas consultas antes de fechar negócio, principalmente antes de pagar. Se você já comprou um veículo e está enfrentando essa situação, procure um advogado da sua confiança. E gostou desse vídeo? Compartilha com quem está pensando em comprar um carro novo, porque essa informação pode salvar alguém, inclusive um amigo seu, um parente seu, de perder todo o valor que ele vai pagar nesse veículo. Então, se você gostou desse vídeo, já dá o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.